Antes de mais nada, eu estou gravando esse vídeo às 5 da tarde de uma sexta-feira. Então, assim, as crianças estão saindo da escola, estão gritando, tem carro passando, moto passando. Então, assim, é um vídeo que vai ter som de bairro ao fundo. Mas, superado isso, eu recebi um comentário aqui no YouTube de contar pra vocês como que um arquétipo muda a vida de alguém. E aí, quando eu abri a câmera pra pensar no que eu poderia trazer pra vocês, porque eu já ativei alguns arquétipos, eu comecei a ativar arquétipo em 2022 e já ativei alguns desde então, eu percebi que o que me fez querer continuar com os arquétipos foi ter ativado o arquétipo da cobra. Foi a experiência com o arquétipo da cobra que de verdade me salvou de um período de torre que eu tava passando muito intenso. Então eu vou te contar como que a vida pode ser mudada através do arquétipo da cobra. Só que para eu explicar como que a cobra mudou tudo para mim, eu vou precisar primeiro explicar em que momento eu estava me encontrando. E bom, o ano era 2022, né? Já falei pra vocês. Eu estava morando em outro estado. Eu não estava mais morando no Rio, que eu sou do Rio. Eu tinha uma casa aqui no Rio. Aí eu comecei a namorar com uma pessoa. A gente noivou. Essa pessoa se enrolou financeiramente e virou pra mim e falou assim: pra gente se reestruturar, seria legal a gente voltar pra Juiz de Fora. No caso, essa pessoa voltar, né? E eu ficar. E eu ir pela primeira vez, porque eu nunca tinha ido. Só de viagem, né, no caso. Então, da gente ir morar em Juiz de Fora. Aí começou a me convencer que, tipo, lá é muito friozinho, é muito gostoso, é mais barato. A gente não pagava aluguel no Rio, mas a gente pagaria lá. Só que a minha conta de luz aqui no Rio, como sempre estava muito quente, e a gente não gostava muito de onde eu morava, porque a casa era minha. E a gente não gostava de onde eu morava. Eu larguei tudo, deixei pra trás, devolvi a casa, que era da minha mãe, né? E aí eu morava sem pagar aluguel. Devolvi pra minha mãe e fui embora. E assim, eu sabia que minha mãe não ia me apoiar de ir embora. Então, avião passando. Então, eu fui embora sem avisar. Só avisei, né? Tipo, mãe, estou devolvendo a casa pra senhora limpa, toda arrumada, pra senhora alugar, fazer o que a senhora quiser. E eu tô indo embora morar com meu noivo em Juiz de Fora. Nossa, foi um caos pra ela. Ela lidou muito mal com aquilo e tal. Meus amigos choraram muito. Eu chorei muito porque uma parte de mim nunca quis sair do Rio, mas outra parte falou, ai, é só uma experiência, que mais é possível e tal. E como a gente ia morar junto em outro lugar, a gente levou muita coisa. Algumas eram minhas, outras a gente comprou e tal, porque quando ele também morava sozinho. Quando a gente se juntou, eu abri mão de algumas coisas minhas para ele poder trazer a dele, para ele não ficar no ponto de vista de que de repente eu passei a perna nele e ele ficou com nada, entendeu? Porque eu convenci ele a largar o aluguel, morar na minha casa e aí tudo era meu, alguma coisa assim, sabe? Então eu queria que ele confiasse em mim. E a minha família, ela é toda de mulheres. E as mulheres da minha família são assim. Não, eu vou ter tudo e tu que se foda, entendeu? Mas não no sentido grosseiro da palavra, que eu sempre interpretei assim. Mas é num sentido de, tipo assim, eu vou me garantir porque eu sei que o homem sacaneia, entendeu? E aí eu querendo mostrar que eu não ia reproduzir isso na família, escolhi fazer um caminho diferente. Quando eu cheguei lá em Juiz de Fora, no sétimo dia ele me agrediu fisicamente pela primeira vez. Aí tudo que já não tava bom ficou pior. Mas depois ele ficou falando que foi o álcool, não sei o quê, porque ele tava bêbado e de fato ele tava. Ele tinha questões com álcool. Meu palpite é que ele era alcoólatra, mas é só um palpite, não é uma definição. Até porque se define limita, já quebra as possibilidades, né? Esse canal nem é sobre isso. E aí depois a gente voltou e tal, ficou tudo bem. Né? Eu fiquei um pouco atravessada porque eu tinha um histórico de que a minha avó era agredida pelo meu avô. Então eu tinha prometido pra mim mesma, depois de ter acessado tanta consciência sobre violência doméstica, que eu não ia passar por isso. E aí quando eu me vi passando, as coisas ficaram meio assim, sabe? E aí eu me lembro que depois dessa agressão, ele ficou um mês assim, ó, um doce comigo, me entregando os céus, assim, um doce. E aí uns amigos do Rio vieram visitar a gente.
E aí eu contei para um casal de amigos nosso, que conviviam conosco desde sempre e viam que quando ele bebia ele ficava mais agressivo e tal, mas até aí nada muito drástico, porque teoricamente ele ficava agressivo, via que não tinha espaço e se recolhia. E aí eu contei que ele me agrediu. Gente, foi muito doido, porque tô trazendo isso porque pode ser em contribuição para alguém, porque eu não sabia dessa informação em específico. Ou se sabia, deletei. Que até hoje eu não lembro de saber dessa informação, sabe? Mas eu falei da agressão e tal, e eles falaram assim: Meu Deus, você precisa terminar com ele, vamos embora pro Rio, sei lá, qualquer coisa assim. E eu falei: Gente, eu não tenho pra onde ir. Eu devolvi a casa pra minha mãe, brigada com a minha mãe. Eu não tenho pra onde ir, eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro, eu não tenho a casa da minha mãe pra ficar, eu não tenho uma casa que a minha mãe possa me dispor pra ficar, eu não tô nem falando com a minha mãe direito, sabe? Tipo, a gente não brigou de parar de se falar, mas a gente nossa relação sempre foi interessante, então a gente ficou meio distante, sabe? Até porque eu tava constituindo a minha família, então eu achava que eu não precisaria mais do suporte da minha mãe. E aí, eu tava apostando todas as minhas fichas nisso, gente. Todas, todas. Minha família, todas elas casaram no segundo casamento, sabe? Ficaram com os maridos de vez. Então era meu segundo casamento. E eu ficava, não, é um sinal, sabe? De que agora deu certo. E eu ignorava todas as problemáticas daquele relacionamento, sabe? Todos os abusos, ignorava tudo. Porque eu achava que eu ia poder mudar ele com a força do amor. Veja só. E aí, é, eu lembro que eu falei pra ela assim, pra eles, né? Falei, gente, ele sempre foi meio estúpido quando bebia e tal, dava soco na parede, mas nunca foi nada comigo. Aí, gente, eu lembro que eu me assustei. E ali foi um estalo, assim, diferente na minha cabeça, sabe? Porque eles disseram em uníssono, assim, ele socou a parede pra não socar a sua cara. Eu lembro que eu fiquei assim, o quê? Não! Ele tava só descontando a raiva dele. Mas, gente, eles falaram ao mesmo tempo. E eu fiquei assim, ó. Em uníssono, juro. Não dava pra sobrepor a voz de um ou outro. Eles falaram. O universo ele trabalha de formas mágicas. Tá. Mês seguinte, ou 2 meses depois, a gente viajou. E aí ele queria que eu conhecesse uma menina que eu tinha ciúme e ele sabia. E aí eu conheci ela, interagi com ela, mas ela tava muito bêbada, a gente tava em energia diferente, então eu fiquei mais quietinha. E aí eu fiquei com as pessoas que eu já conhecia. Quando essas pessoas foram embora, ele tava lá rodeando a menina e eu tava quieta, sentada, só olhando a festa como um todo. Não só ele, mas a festa como um todo. E eu tava com uma cara mais fechada porque eu tava meio baixa astral mesmo. E até porque eu tava percebendo ele perseguindo no sentido de ficar seguindo ela, pra onde ela ia, ele ia, sabe? E ele negou, mas eu via, né? E a gente sabe. E aí ele brigou comigo porque eu não estava interagindo com ela da maneira como ele esperava. Ok. Isso já gerou a segunda agressão, que essa foi em público e ninguém viu, ninguém fez nada, sei lá. Enfim, e aí naquela agressão foi um pouquinho mais intensa, porque eu recebi um recado, assim, que até hoje eu não sei se é real, tá? Mas porque eu não paguei pra ver. Mas eu ouvi uma voz falando assim, eu tava apoiada num murinho baixo, só que a festa era num andar muito em cima, a gente subiu uma escadaria absurda. E aí me veio uma voz falando assim, sai daí que ele vai te estacar daí, tu vai se quebrar inteira. Isso se tu sobreviver. Só isso, sai daí, ele vai te tacar daí de cima, sai daí. E aí essa voz, ela foi tão alta que eu não lembro nem o que ele tava falando, eu só lembro de sair e ir pra trás do muro, pra frente do muro, né, onde era de fato um muro, e aí ele não poderia fazer nada. Mas foi tão forte, gente, que eu nem questionei, foi muito, muito intenso. E aí, se aconteceu ou não, eu só segui a energia do que eu recebi de comando. Ok. Depois dali, ele terminou comigo no dia dos namorados. E depois a gente voltou, porque eu tava meio dependente emocionalmente dele e tal. Eu tava muito frustrada de abrir mão da família que eu tava construindo e etc. E aí a gente voltou, mas voltou sem rótulo, sabe? De noivado, de qualquer coisa, só pra ver se funcionava. Só que aí ele conheceu uma outra menina, pra minha sorte, talvez não tanta sorte dela, talvez, mas pra minha, foi. E aí eu terminei. Porque o que eu entendia naquela época? Que ele podia me bater, me agredir, ele podia me estuprar, ele podia fazer um monte de coisa, porque aconteceu também, uma cena de estupro. Podia abusar de mim, fazer o que for, mas enquanto éramos nós dois tentando dar certo, tudo valia a pena. Quando entrou uma terceira pessoa, e olha que eu sou não monogâmica, quando entrou uma terceira pessoa, eu falei, agora eu já perdi tudo, não tenho mais
batalha pra batalhar, sabe assim? E aí eu terminei com ele. E aí, beleza. Aí nisso que a gente terminou foi um caos, um caos. Eu estava morando em outro estado, eu estava. E isso aqui é um quebrar o silêncio, tá? Também, muito forte pra mim, por isso que eu tô sendo extensa. Eu estava morando em outro estado, sem rede de apoio, sem ter pra onde ir, sem dinheiro, sem poder contar pra minha mãe tudo que aconteceu, pelo menos eu achava que eu não podia. Imagina, eu com 28 anos voltando com o rabo entre as pernas pra casa da minha mãe, porque o meu ex me agrediu, fez, aconteceu, endividou meu cartão, endividou Deus e o mundo. É, e a gente terminou porque ele arranjou outra pessoa, sabe? Tipo, era muita humilhação pra trazer pra minha mãe, sabe? Assim, eu me sentia muito humilhada. E eu ainda tava também de luto por estar vivendo aquilo. Então, gente, eu chorava copiosamente. Eu acordava. Sabe quando você acorda e o olho nem abriu ainda, mas você já acordou? Eu nem abria o olho e o olho já descia as lágrimas, assim. Era uma tristeza inenarrável, assim, inenarrável. Eu posso tentar trazer todos os pormenores, eu não vou conseguir dizer pra vocês como eu ficava triste. Mas eu vou ver se eu edito esse vídeo. Se eu editar esse vídeo, eu vou mostrar uma foto que foi depois das agressões e um mês antes dele terminar comigo. Um mês não, 20 dias antes dele terminar comigo. Que foi antes do Dia dos Namorados, né? Porque essa foto eu pelo menos postei dia 22 de abril. Então foi ali naquela média ali. Pouco antes, mas depois da agressão. Eu vou deixar a foto aqui em algum canto se eu editar. Mas se eu não editar, saibam que eu fui muito triste. E aí eu chorava muito, 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 muito. Eu me machuquei. Eu tenho até. Acho que não vai aparecer na câmera. Mas eu tenho uma marca aqui ainda. Que eu abri esse dedo até na unha, assim. Ela ficou. O dedo levantou. Ele não caiu, não, tá? Mas ele levantou com estilete, porque eu cortei foto, uns quadros que eu tinha dado de presente que representavam eu e ele. Eu cortei a porra toda. Aí no que eu cortei, como eu tava com muito ódio, eu tava com o dedo em cima do quadro e eu não vi. E no que eu passei o estilete foi o dedo com tudo. Nossa, gente. E o médico até disse que eu tinha que ter tomado ponto, mas eu não quis tomar, não. Não vai dar pra ver. Né? Dá pra ver aqui, ó. Um brilho. Esse brilho aqui, ó. É porque essa câmera é ruim de focar. Enfim. Aqui, ó. Tá vendo que tem um negócio aqui diferente? Enfim, foi isso. E aí sangrou a beça e, nossa, eu tive que fechar esse machucado mesmo. Enfim. Então eu tava muito lascada. Eu ia trabalhar, não conseguia trabalhar. E eu trabalhava no escritório dos pais dele. Então, imagina, eu sair da casa onde eu moro com ele e ir ver os pais dele. Gente, era um chororô. E os pais dele vinham me ver, eu com a cara inchada, tentando segurar o choro e eu não conseguia. Eles viam quanto eu sofria. Aí teve umas vezes que eu fui pra casa deles e tal, fiquei morando, né, um pouquinho na casa deles, etc. E isso durou mais ou menos. A gente terminou em julho pra agosto e eu saí de lá em setembro. Então durou entre 1 a 2 meses, por aí. Enfim, aí eu tava começando a ficar com medo, porque teve um amigo dele que eu não sei o que, que ele começou a contar pros amigos dele, mas eu perguntei pra ele: você contou as coisas que você fez comigo? Aí ele: não. Ai, eu amo, uma cara de pau, cara. Nossa, pelo menos ele era verdadeiro. No final ele foi verdadeiro, ele mostrou realmente pra que veio, né? Ele foi tão querido que uma vez eu perguntei pra ele se eu tinha deixado algum trauma e tal, e ele falou assim: ah. Não sei dizer ainda, né? Porque tá tudo muito recente. Mas, posso te dar um conselho? Eu falei, pode. Eu chorando, gente, falando com ele. Eu falei, pode. Aí ele, tenha mais amor próprio. Engasguei. Gente, eu lembro que eu tava chorando, eu parei. Não seria algo que ele diria, sabe? Foi muito doido. E aí ele criava cenários também. Ah, não, isso foi depois da cobra. Antes da cobra, ele. Eu chorava muito. Ele ficava fazendo videochamada com a garota em casa, então eu ficava ouvindo eles conversando. O meu quarto, eu fui dormir no quarto do lado, né? Parei de dormir com ele. Então, mais um quarto era parede com parede, era muito coladinho. Tipo, o que separava era a própria parede dos dois quartos, sabe? Então eu escutava tudo do outro quarto. E ele sabia que eu escutava. Então ele ficava rindo até de madrugada com ela e conversando e se apresentando. Aquela vibe bem gostosinha de início de quem tá se conhecendo. E eu do outro lado, assim, morrendo. Eu falei, gente, como que ele consegue já tá tão bem e eu tô aqui destruída. Enfim, eu tava destruída. E aí, eu lembro que eu tava no TikTok.
Nessa época eu tava na casa dos pais dele, porque eu não tava aguentando, então eu pedi ajuda. E aí eu fui pra casa dos pais dele. Eles me ofereceram, na verdade, se você quiser passar um tempo aqui e tal, eu sei que tá difícil. Eu falei, eu quero, por favor, eu vou aceitar. E aí eu fui, e, gente, foi muito doido, porque eu lembro que eu não comia. Eu comia, tipo, metade de um pão de queijo o dia inteiro. O resto era o dia chorando, sabe? Eu chorava muito. E aí, eu tava no TikTok e passou o arquétipo da sereia pra mim, no lado sombra. Olha os sinais. E aí eu fui ver o lado sombra, depressão, tristeza, sensação de solidão, sei lá o que, tudo que eu tava sentindo. Aí eu falei, vamos ver o lado luz, então? Aí o lado luz era, ai, sedução, as pessoas vão te querer, você vai estar sempre rodeada de pessoas, mesmo que se sinta sozinha, e blá blá blá, e você vai ser uma pessoa atraente, as pessoas virão até você magneticamente. Eu falei, é isso que eu preciso. Pra espantar esse vazio, eu preciso substituir uma pessoa por outra, porque isso pra mim é muito fácil até. E aí eu separei tudo pra ativar o arquétipo da sereia, não consegui, não vou entrar muito no mérito pro vídeo ficar maior ainda. Não consegui ativar o arquétipo da sereia porque várias coisas sobrenaturais aconteceram, gente, só assim pra explicar. E aí eu entrei nas perguntas de qual era o arquétipo que ia ser mais contribuição e comecei a estudar sobre arquétipos. Aí eu descobri que eu era regente de 2 arquétipos e tal. Enfim, aí eu até que chegou o momento, rocamboles com recheio de goiabada, amendoim, chocolate. E para o seu lanche. Enfim, vou acabar competindo com a moça, né? Mas é sobre isso. É... E aí eu lembro que eu comecei a estudar sobre arquétipos. Aí eu achei que eu poderia ativar os arquétipos que eu já tenho regente. Também não consegui ativar. E aí eu posso trazer um vídeo especificamente sobre como eu não consegui ativar esses arquétipos, tá? Porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo. E a ideia é falar do arquétipo da cobra. Mas a minha experiência, eu preciso trazer a bagagem para eu entender como que mudou a minha vida, tá? Eu também não conseguia me sobrepor com ele em nada. Assim, eu não conseguia me posicionar. Eu falava não, ele repetia alguma coisa e eu chorava. Eu não conseguia conversar com ele, porque eu olhava pra ele e eu via todos os meus sonhos sendo destruídos na minha frente. Assim, eu via realmente a torre ruindo, sabe? Quem é do tarô vai entender a energia da torre que eu tô falando. Então, eu não tinha forças pra debater, pra defender os meus pontos, pra defender até regras pra colocar na casa. Eu coloquei algumas regras que, conforme elas foram sendo quebradas, eu não tive nem força pra falar, sabe? Enfim. E aí, depois que eu entendi que todos esses arquétipos que eu tentei ativar eu não consegui, eu falei assim: quer saber? Eu vou soltar. Soltar. E aí, um dia, de manhã, eu fui tomar banho na casa dos pais dele, ainda, e apareceu assim na tela do YouTube arquétipo da cobra, do canal Desprograma. Eu vou até deixar o vídeo aqui embaixo, porque esse. Nossa! E aí eu olhei, o primeiro impacto que eu tive foi: por que alguém ativaria um arquétipo de falsidade? Primeira coisa, gente, foi o que veio na minha cabeça. E aí eu falei assim, mas peraí, eu conheço esse canal porque eu acompanho há um tempo. Ela não ia sugerir o arquétipo de falsidade. E nem deve existir um arquétipo para ativar falsidade. Porque a proposta do arquétipo, e eu vou deixar o vídeo aqui também explicando o que é arquétipo, como ativar e etc. Mas arquétipos, eles são símbolos que carregam informações, tá? Então não faz sentido eu trazer informação de falsidade para mim, se eu quero criar algo melhor na minha vida, que é a proposta do arquétipo. É sobre criar uma consciência diferente, entendeu? Uma consciência que vai te trazer mais coisas. Enfim, então acho. Aí eu mesma me desconfiei do que eu pensei e abri. Gente, quando eu abri o vídeo, são 30 minutos de vídeo. Quando eu abri o vídeo, simplesmente até o lado sombra da cobra tinha tudo a ver com o que eu precisava. O lado luz era você. Eu não vou lembrar de todos os detalhes, né? Porque eu não parei pra rever pra trazer esse vídeo pra vocês. Mas o lado luz era você saber se colocar, porque a cobra, ela não aparece do nada, sabe? Ela só aparece quando estrategicamente faz sentido. Ela é um réptil, ela tem sangue frio. Então ela não dá o bote à toa, ela dá o bote quando ela sabe que o bote é certo. Entende? Ela solta o veneno na hora certa. E a cobra, eu lembro que no vídeo ela fala sobre isso, que a Taylor Swift teve um período de cobra, né? Que a gente imagina que ela ativou o arquétipo da cobra ou que ela viveu uma experiência de cobra. Que é o trocar de pele, é o se curar. A cobra, ela tá representada na medicina. A cobra, ela troca de pele, ela se transforma. Então, o lado luz da cobra é você conseguir ser mais fria
para poder lidar com a sua troca de pele, você possa ser mais racional, você não entra em qualquer disputa, em qualquer briga, você se sente mais poderosa, você se sente mais no controle mesmo, no controle do teu controle, entendeu? Não é controlando a situação, mas você não se sente tão descontrolada, percebe? Você não sente que tem uma outra força te regendo. Tipo, no meu caso, eram as minhas emoções que estavam me derrubando. Não tinha isso, entendeu? Eu entrei num estado de frieza mesmo. E aí o lado sombra é que você pode realmente se tornar uma pessoa fria. Você pode se tornar uma pessoa que pode soltar uns veneninhos assim, dar uns botezinhos, entendeu? Então pode ficar um pouquinho arisca. O lado luz também, que não aconteceu comigo, mas. Recebi uma mensagem aqui, me distraí. Mas tem a sensualidade também. O arquétipo da cobra é muito sensual, mas eu não requeria disso na época. Porque se eu ficasse sensual e conhecer. Apesar de eu ter tido uns bricoticos no meio do caminho, depois da cobra. Depois de ter ativado. Antes eu não conseguia. Depois eu consegui ter uns bricoticos. Antes, até depois de ter voltado pro Rio também. Mas depois entrei em celibato, sabe? Enfim, então a cobra, vou deixar o vídeo aqui se você quiser saber mais sobre o conteúdo da cobra, porque aqui não é pra falar sobre o arquétipo, e sim sobre a minha experiência com o arquétipo que mudou a minha vida. E aí, como é que foi ativar o arquétipo? Eu botei uma meditação, se eu achar eu vou deixar ela aqui também. Eu botei uma meditação no YouTube pra ativar o arquétipo da cobra, e foi muito doido, porque a primeira vez que eu fui ativar, eu tava na casa dele, dos pais dele, né, no caso. E eu fechei a porta da sala, porque se os pais chegassem, né, eles iam ver que eu tava em meditação, alguma coisa assim. Botei TV na sala e fechei os olhos e fiquei, porque eu tava sozinha na casa naquele momento. Fechei os olhos e fiquei. Só que, gente, a porta, sabe aquelas portas que você não precisa fechar, você só dá uma empurradinha e ela agarra, sabe? Porque ela tem um trancozinho que ela dá, porque a madeira agarra na madeira ali. Então, essas portas que você empurra e aí você tem que fazer uma força pra abrir. Então, essa. Então eu só fiz isso, eu só dei uma empurradinha assim pra ela agarrar, mas sem fechar. E aí no meio do arquétipo, quando ela fala que a cobra tá se aproximando, a porta abriu. Maluco, eu fui pro céu e voltei, pô, porque eu não tinha experiência com arquétipos. Então eu achei que eu tava, sei lá, ativando uma entidade ali, alguma coisa. Eu fiquei com medo, cancelei tudo, parei, falei, não, deixa. E aí depois fui ativar de novo, já morando na casa dele de novo. Aí ele me chamou pra conversar, falou pra ele que a gente poderia lidar melhor, que ele não queria que eu ficasse na casa da mãe dele e tal, todo tempo. Então que a gente poderia conversar, quem sabe até se acertar, mas se não se acertasse, que pelo menos eu estivesse na minha casa, né? Porque ali era a minha casa também, era o que ele dizia pra mim. E aí eu falei, tá bom, eu volto. Aí eu voltei um pouquinho com esperança de voltar. Sempre tive, com todos os términos que eu tive, que eu não queria terminar, ainda que eu estivesse terminando. E aí, um dia, eu ainda tava sofrendo, um pouquinho menos, eu ainda sofria muito, eu ainda me sentia, principalmente no banheiro, eu chorava muito no banho. Parecia que as águas desciam do chuveiro e lembrava o meu corpo que tinha lágrima pra soltar, sabe assim? E, gente, eu sou filha de Oxum, tá? Então eu sou intensa, eu sou do choro, é isso. Não sou mais, sabia? Depois que eu descobri Axis, eu choro pouquíssimo e quando eu choro quase não sai lágrima. Mas eu era muito dramática nessa época. Nossa senhora, eu era muito dramática. Eu sentia muitas dores mesmo. Porque eu evitava as minhas emoções, né? Então eu era afogada por elas. E aí, eu fui ativar o arquétipo da cobra de novo. Aí dessa vez eu confiei. Aí a cena foi igualzinha, assim, a forma como a cobra foi entrando e tal. E aí foi lindo, gente. Ativei. No que ativei, senti de comprar coisas de cobra. Então comprei pingente, cordão, né, com pingente. Comprei capa de celular. Comprei. Eu queria me sentir a cobra. Então eu botei fundo de tela de cobra e tal. E aí eu escolhi uma cobra preta. Linda! Intensa pra se transformar. Gente, no que eu ativei o arquétipo da cobra, juro, foi imediato, instantâneo. A vontade de chorar parou na hora. Eu acordei o dia seguinte sem chorar e acordei com força pra sair do meu quarto e vê-lo, o que quer que fosse, foda-se. Eu tava tipo
Não chorei mais no trabalho, eu chorava de maneiras bem pontuais. E aí, quando eu chorava, quando eu sentia vontade de chorar, eu botava o vídeo do arquétipo da cobra, esse vídeo do Desprograme-se. Teve dias que eu assisti 5 vezes seguidas, assim, uma atrás da outra. E não foi só 5 vezes que eu assisti no dia. Mas eu assisti 5 vezes seguidas, pro choro não vir. Porque eu tava no trabalho, eu não queria chorar no trabalho. Eu já não queria mais chorar. Sabe? Eu já sentia que eu tava chorando pelo choro, mas. E eu falei, não, vou transmutar de outra forma. Chega, chega. E aí, gente, eu lembro que teve um episódio, depois de ter ativado o arquétipo da cobra, que eu saí de casa de novo e voltei. E no que eu voltei, ele me ajudou com, com as malas e tal. Só que ele tinha me chamado para voltar e eu falei, eu estou com o dedo machucado, eu não consigo carregar peso. Você pode carregar para mim? Ele, posso, tranquilamente. Quando ele chegou lá, ele começou a dar um piti porque ele ia carregar as malas. E eu me lembro de que eu tava parada assim, com os braços cruzados, bem fria, assim, fria, olhando pra ele e ele lá reclamando. E aí, meu primeiro impulso foi ir pra frente e responder. Aí me veio uma voz na minha cabeça falando assim: pra que você vai entrar em debate? Ele não vai fazer de qualquer jeito, porque ele se propôs? Ele não tá aqui para isso? Pra que você vai debater? Aí um movimento que eu fiz assim, eu voltei pra trás e fiquei quieta, olhando. E aí ele carregou tudo. Aí a única coisa que eu falei pra ele foi: se você não quiser carregar, não carregue. Foi a única coisa que eu disse. Mas nada. E, gente, eu parei de sofrer tanto. Claro, eu continuei sofrendo. Quando eu vim pro Rio, que eu senti que o arquétipo da cobra relaxou, eu tive um período, depois que eu saí da casa da minha mãe, né? Porque eu fiquei um tempo na casa da minha mãe, uns 10 dias, e saí. Quando eu saí da casa da minha mãe e eu fui pra minha casa, eu virei um vidro de remédio em uma semana de gastrite, porque eu ajoelhava no chão e rolava de dor. Sabe? Que eu tive gastrite provavelmente nervosa, né? Por causa da intensidade do que eu tava sofrendo. Mas ainda assim o choro era diferente. O choro era completamente diferente. Mas foi graças ao arquétipo da cobra que eu consegui, por exemplo, ativar o arquétipo da chave, que foi o que abriu as portas para eu sair de lá. Eu ativei o arquétipo da chave, não deu 9 dias, eu já tava fora de Juiz de Fora. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. E o arquétipo da chave, ele é instantâneo. Pelo menos na minha vida, ele é papum. Sem poucas ideias, sabe assim? E foi graças ao arquétipo da cobra que eu tive a frieza de perceber também os perigos que eu tava passando. Porque eu comecei a reparar uns detalhes. Por exemplo, ele fazia uma situação ficar caótica lá em casa. Ele me oferecia maconha, por exemplo, pra gente fumar, porque a gente fumava junto, antes, né? E depois que eu já tava meio vulnerável, né? Porque eu tinha fumado, ele fazia uns contextos pra eu ficar mal. E aí, quando eu ficava mal, ele falava assim: por que você não vai morar com a sua mãe? Aí eu falava: você sabe que a minha mãe não tem como me aceitar. Aí ele: ai, poxa, ela é tão má. E aí ria. Gente, era uma coisa bizarra. Só que foi graças ao arquétipo da cobra que eu conseguia ver o riso de canto de boca. Que ele tava curtindo com aquilo tudo. Entendeu? Sem o arquétipo da cobra, eu só chorava. Eu tava sempre ausente. Entendeu? Então eu comecei a ser mais presente e perceber uma coisa que saiu no mapa numerológico dele, que é o. Não é ardiloso, não. Quando a pessoa gosta de ver as outras pessoas sofrerem. Quando tem prazer sádico. O sadismo. Eu tava vendo sadismo na minha frente. Que eu sabia desde quando eu o conheci. Então, assim, também não tô botando ele, gente, aqui, só pra deixar claro, né, pra quem tá nesse vídeo até agora, não tô botando ele como o vilão da história, não, tá? Eu tô contando a história. Eu criei aquela merda toda. Eu criei aquela porcaria. Eu. Eu sou a responsável e ele é responsável pela parte que o cabe, tá? Só deixando isso claro. Caso você seja novo no canal, também não saiba que eu trabalho com autorresponsabilidade. E aí, até que chegou um momento em que eu comecei a sentir um medo na minha carne, meu corpo tremia. E aí eu fui percebendo que eu tava correndo perigo. Do quê? Não faço ideia. Mentira, eu faço ideia, mas como é só uma suposição, eu não vou trazer aqui, porque é pesado. Mas eu senti que eu tava correndo perigo. E aí a gente tinha um combinado de que ele não poderia levar um amigo dele lá em casa quando eu estivesse, porque esse amigo, ele me xingou no TikTok, me xingou no Instagram, me xingou no WhatsApp, me xingou por perfil fake. Então eu tava me sentindo muito insegura. E eu não queria que ele entrasse na minha casa. E ele tinha concordado. Aí beleza.
Aí, no. Acho que foi no sábado ou na sexta, eu não me lembro. Que antecedeu a minha volta pro Rio. Numa sexta, um sábado, sei lá. Eu fui conversar com ele. E aí ele falou que ele ia levar o menino lá pra casa. E eu falei, eu não gostaria que você levasse, porque ainda que eu não esteja em casa, as minhas coisas estão em casa. A minha energia está na casa. E aí ele discordou, falou que a casa também é dele, como que ele não vai receber o amigo dele. Eu falei, poxa, mas eu tô te pedindo um amigo. Você já tá levando a sua outra amiga que também não foi legal comigo e eu tô deixando. E ela é super espaçosa, sabe? De energia, porque ela é muito expansiva. Então seria uma pessoa que eu não conseguiria evitar que tava ali, entendeu? E eu concordei, porque eu sei que ela não vai me fazer mal. Mas esse menino eu não sei. E ele, o problema é seu. Basicamente, tipo, problema é seu. Tá, 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 tá. E aí, eu comecei a sentir que tinha alguma coisa acontecendo de errado. Aí eu liguei pra minha mãe no sábado. Quando eu vi que eu não tava conseguindo conversar com ele e que eu tá. Não sei, gente, veio um negócio pra mim de tipo assim, sai daí. Só sai. Entre dois malucos, você conhece a maluca da tua mãe. Meio que assim, sabe assim? Tipo, eu e minha mãe, a gente tem uma relação que, se for muito, a convivência for muito intensa, a gente fica meio doida. Então, assim, entre dois doidos, eu vou pro doido que eu já conheço. Porque esse aqui eu não sei o que vai fazer comigo. Tipo isso, sabe? Era o que ficava vindo na minha cabeça. Não tô dizendo que ele faria alguma coisa, tô dizendo que era o que vinha na minha cabeça. E aí, apesar de eu não duvidar, mas não é o que eu tô dizendo. Aí, eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe, eu preciso conversar com a senhora. Ela, o que que foi? Aí eu comecei a chorar. Eu falei, e o fulano, quase falei o nome, olha. Eu e o fulano terminamos, e ele me agrediu, e tá acontecendo isso, e isso, isso, isso. Aí eu fiquei, ó, chorando e alugando ela na orelha dela. Falei, e eu tô com medo. Eu tô com muito medo de fazerem alguma coisa aqui comigo. Eu não sei o que que pode ser, mas eu tô sentindo um medo, eu me sinto insegura e eu sinto que eu tô prestes a passar por qualquer coisa. Então, por favor, a senhora pode a senhora tem alguma casa pra me colocar? Ela, não. Eu falei, então eu não queria te pedir isso e eu não te pediria nem. Assim, se realmente não fosse o último caso. Mas eu posso voltar pra casa da senhora? Aí ela disse, pode. Gente, quando ela disse pode. Porque assim, pra contextualizar, eu fui casada antes desse relacionamento. E quando eu terminei meu casamento, a minha mãe falou: na minha casa tu não entra. Porque ela não queria que eu terminasse, né? Mas ela me ajudou, ela me deu uma casa e tal, que foi até onde eu morei com esse atual. Então, atual, né? Enfim. E aí, quando ela falou que pode, gente, eu juro por Deus, o choro foi diferente. Foi um choro de. Meu Deus, o ar entrou. Sabe assim? Ao mesmo tempo, um pavor de tipo, meu Deus, só Deus sabe o inferno que eu vou passar agora, mas tudo bem. Inferno por inferno, que seja um inferno diferente. Lá eu vou ter lugar pra passear, vou sair de casa. Minha mãe mora em condomínio, então eu ia poder descer, tomar um banho de piscina. Lá não tinha, né? Porra, frio do caralho, Juiz de Fora não tinha piscina. Então eu não tinha pra onde fugir. E lá eu teria pra onde fugir sem precisar gastar dinheiro, que na época eu não tinha, né? E tal, enfim. E aí, eu combinei com a minha mãe o seguinte: eu ia pro Rock in Rio. Então, eu iria na quarta-feira pra lá, pra casa da minha mãe, e o Rock in Rio seria na sexta. Então, eu ficaria de sábado pra domingo na casa. De domingo até terça, eu ficaria na casa de um amigo. Porque a partir do momento que ele chegasse em casa com a menina, eu já tinha determinado que eu ia sair. E como eu determinei que eu ia sair pra casa da minha mãe direto, eu já ia fazer as malas e eu ia da casa desse amigo direto pra pegar o carro pra ir embora. Que eu fui de BlaBlaCar, inclusive fica de sugestão. Faz pesquisas, tá? Porque tô falando agora. Em 2022 foi útil. Hoje eu não sei, em 2024 eu não sei como é que tá o BlaBlaCar. Mas foi minha mãe que me sugeriu e foi o que me salvou, assim, porque o tanto de mala que eu tinha de ônibus não valia tanta pena. Eu fui com 5 bolsas e malas e mochilas, enfim, ao todo era tudo 5 bolsas. 5 compartimentos, ó, enfim. E aí eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe, domingo, amanhã eu vou pra casa de um amigo daqui, de Juiz de Fora, e ele vai ficar comigo até quarta-feira. Eu vou encerrar aqui umas coisas de trabalho e tal. Eu também queria fazer o meu cabelo, e eu pintei meu cabelo de ruivo. Se eu editar esse vídeo, eu coloco essa foto também. Porque na minha cabeça eu queria botar uma cor, eu tava um ruivo fechado, né? Um ruivo uva fechado. E eu pintei de laranja, assim, um ruivo raposa. Porque na verdade eu queria ficar loira e não passei no teste de mecha, mas o ruivo raposa passou. Então eu fiquei ruiva laranja pra poder pegar. O único dinheiro que eu tinha eu peguei pra fazer isso, porque era uma forma de eu dizer pro universo assim: eu estou sendo um holofote pra que você me ajude. Por favor, me ajuda.
Pra onde eu for, não me perca de vista. Sabe? Era um pedido de socorro. Aquele cabelo foi um pedido de socorro. Foi muito especial. E aí, é... combinei isso com a minha mãe. E minha mãe falou: beleza, quando você vier, você sabe a senha da porta, é só entrar, que a casa da minha mãe é por senha. Ok. Aí, no domingo, eu tava em casa, porque eu só ia sair à noite, né? E eu não sabia que horas, não tinha uma noção de hora que ele ia chegar. E ele chegou, 1h pouca da tarde, bêbado, abriu a porta, assim, no que ele abriu, ele já catou cavaca com a porta, sabe assim? E aí a menina saiu atrás dele, normal, era o que eu já esperava. Tanto era o que eu esperava, porque eu não sabia que ele ia levar o menino naquele dia, tipo, eu não tinha essa informação. Então eu tava vestida com um blusão, tava até sem calcinha, assim, eu tava em casa, à vontade. E eu não tinha problema dela me ver desse jeito, porque ela já me viu até sem roupa, tipo, tomando banho e tal. Então, normal. As pessoas sabiam que quando chegassem lá em casa iam me ver pelado em algum momento. Então, tipo, nada é novo sob o sol. Apesar de não andar mais pelado, eu também andava normal, à vontade. E aí, depois que ela entrou, quem passa atrás? O menino que eu combinei de não entrar. E aí, gente, eu me lembro, ó o cavalo, como pode melhorar? Eu tô com esse arquétipo ativado agora, né? Aí o menino, quando ele entrou segurando uma caixa de papelão assim, eu tava indo sentar, eu lembro da cena, eu tava indo sentar e eu parei, assim, só com o joelho no sofá e parei, fiquei olhando pra cara dele assim. Eu travei. Eu travei, eu não consegui reagir. Eu travei, porque a minha cabeça ficava assim, meu Deus, ele tá descobrindo um acordo que ele tinha concordado. Aí eu lembro que ele veio baixinho pra mim e falou assim, Juliana, por favor, Juliana, me responde. Eu não sabia que você ainda está aqui, você disse que ia sair. Só que eu não conseguia responder, gente, eu fiquei estatalada, assim. Eu congelei por uns 10 segundos. Até que eu olhei pra cara dele e falei assim, ai, fulano, na moral, não fala comigo, não. Aí, gente, foi muito engraçado, porque ele tava assim, né? Me respondendo. Aí ele levantou e falou assim, não fala você comigo e vai tomar no seu cu. E aí os amigos começaram a rir. Eu congelada, assim, sem entender o que fazer com aquilo que tava acontecendo. E aí eles foram pro quarto fumar maconha lá, beber e cair duro. Aí eu entrei em pânico. Por quê? Porque se esse menino finge que tava doidão, todo mundo apaga e ele faz alguma coisa comigo em casa, eu faço o quê? Porque da vez que eu fui agredida e eu pedi socorro, ninguém me ajudou no prédio. Entendeu? Aí eu falei, fodeu. O que eu faço daqui? Aí eu liguei pra minha mãe. Eu falei assim, eu preciso de alguém frio pra me ajudar. Quem é mais frio do que a cobra? Minha mãe. Né? Do que o arquétipo da cobra, no caso. Minha mãe, ela é muito prática. Nossa, ela é muito prática. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, aconteceu isso. Aí ela falou, eu já sabia que ele ia fazer isso. O que você está vindo fazer agora? Aí eu falei assim, assistir Cruella. Porque Cruella dura 2 horas e pouca de filme, vai dar o tempo certinho de dar umas 5 da tarde. 5 da tarde eu tomo banho e me arrumo pra de noite ir pra casa desse amigo. Ela falou, então você vai fazer exatamente isso. Ele não vai fazer nada com você. Se ele tentar fazer alguma coisa com você, você faz uma videochamada com a mãe dele. Porque a coisa que ele mais se importa é com a opinião da mãe dele. Rapidinho ele vai voltar atrás. Ou faz uma videochamada em público. Na internet, você não é da internet? Faz na internet. Mas ele não vai fazer nada contigo. O que ele quer é te fazer não se sentir em casa. Você já não tá mais em casa. Então você vai continuar fazendo o que você estava fazendo. E quando der o seu horário, você vai linda e bela embora do jeitinho que você planejou. Falei, tá bom. Aí foi o que eu fiz. Fez sentido na minha cabeça? Não, mas foi o que eu fiz. Aí eu fiz. Esse vídeo ficou longuíssimo, gente. Mas a fofoca é longa. Até que eu fui pra casa desse amigo. Aí lá consegui dar uma relaxada um pouquinho mais e tal. E eu consegui adiantar. Terça-feira eu voltei pra casa. E aí, terça-feira, quando eu voltei pra casa pro Rio, né? Quando eu voltei pro Rio, aí, gente, nossa, lei da atração total, tá? Por quê? A vida só requer coragem da gente mesmo. Porque no que eu pisei na casa da minha mãe não tava em casa. Quando ela chegou, eu falei, mãe, vamos conversar pra eu entender quais regras você quer que eu cumpra, de faxina, de sei lá o quê. Ela falou, vamos, porque temos que conversar mesmo. Eu falei, o que aconteceu? Aí ela, simplesmente, 2 inquilinos largaram a casa, quebraram o contrato e sumiram. Então eu vou ver qual casa tá menos quebrada e a que eu vou consertar primeiro e vou te colocar lá. Qual a chance? E foi a segunda mágica que aconteceu, tá? E eu fiquei assim, meu Deus. No fim da conta, eu morei 10 dias com minha mãe. No fim das contas. E aí o arquétipo da cobra foi esse processo, sabe? De eu ter essa frieza, de eu perceber o perigo acontecendo, de eu transmutar. Gente, foi uma transformação interna gigantesca. E também
A Juliana que vocês conhecem, o canal que vocês conhecem é resultado do arquétipo da cobra, porque foi através do arquétipo da cobra que eu descobri o meu propósito de vida, foi através dessa experiência. Então, assim, eu sou extremamente grata por tudo que ele fez comigo. Tudo, tudo que eu passei, tudo que ele me proporcionou. Tanto de luz quanto de sombra, eu sou profundamente grata. Se esse vídeo parou em você, saiba que eu sou profundamente grata. Eu espero que não. Eu espero que a gente nunca mais se encontre. Mas caso aconteça, também não estou de barreira levantada. Sabe? Eu recebo de tudo. E saiba que eu sou muito grata. E se você ficar puto porque eu sou grata por isso também. Sabe? Muito grata. Porque, nossa, gente, foi levar literalmente os chacoalhões que eu levei que me botou no eixo de tipo assim, calma aí. Que porra eu tô fazendo na minha vida? Sabe? Ele dizia que ele se sentia muito meu pai, e é verdade, ele tinha razão. Que eu era muito vítima, né? Então eu precisava de alguém que cuidasse de mim. Na cabeça dele era um pai, na minha cabeça era um herói. Mas tudo é só uma figura, né? Enfim, e pra muita gente pai é herói, né? E pra ele, eu acho que o pai dele já foi muito um herói, não sei se ainda é. Então talvez ele tenha misturado esses conceitos, né? Mas ainda assim tá tudo certo. Então, assim, o arquétipo da cobra, ele salvou a minha vida. Eu tenho outros arquétipos que também foram muito transformadores. Por exemplo, eu ativei o arquétipo da chave e fui mandada embora logo em seguida, que era algo que eu queria. Então, assim, os arquétipos, eles vêm para transformar a sua vida naquilo que você tá precisando no momento. Então, eu não precisava de sensualidade. Essa luz que eu tenho não veio. Não sinto que eu tenho, mas eu sei que eu tenho, né? Eu tenho muito escorpião, então eu sei que eu tenho. Mas não veio, sabe? Eu não seduzi ninguém, no fim das contas. E foi muito especial, assim, eu sou profundamente grata ao arquétipo da cobra. Eu tenho a intenção de tatuar uma cobra, se assim o meu corpo escolher, ele ainda não escolheu, em honra a esse arquétipo tão forte e poderoso que foi na minha vida, que salvou a minha vida. E por mais que eu tenha contado mais a história em si, saiba que o arquétipo da cobra ele estava atuando a todo instante, sabe? A todas as percepções, eu ter parado de chorar, eu ter conseguido ver a alegria na minha dor, eu ter conseguido ter forças para sair de lá. Tudo isso foi o arquétipo da cobra me ajudando, sabe? É, eu comecei a conseguir ouvir música, que eu não conseguia ouvir música, que eu chorava, então eu comecei a ouvir música. Eu conseguia dormir, eu conseguia não chorar. E eu comecei a ver as coisas com mais clareza. Porque a cobra é fria. Então eu comecei a ver as coisas com mais clareza, sabe? E foram essas clarezas e a coragem de viver que me facilitaram tudo isso. E é isso, me diz se fez sentido, se você sentiu a importância do arquétipo da cobra na minha vida. Eu senti que esse vídeo também foi muito um quebrar o silêncio de tudo que aconteceu comigo. Então, finalmente quebrei o silêncio sobre isso, contei sobre o que aconteceu. Acho que agora eu posso nunca mais tocar nesse assunto, talvez, quem sabe, honrando a minha história e ela já existe registrada em algum lugar. Sou muito grata a tudo, então assim, se você que tá vendo esse vídeo e conhece esse meu ex, tá tudo bem, você não precisa falar com ele, você não precisa fazer nada. Eu saiba que eu sou muito grata por tudo que aconteceu. Que ele tenha uma vida próspera, abundante, linda, saudável, que ele consiga, eu confio nas infinitas possibilidades de que se ele escolher ser uma pessoa melhor, ele vai encontrar isso, sabe? É, melhor que eu digo porque a gente tá sempre melhorando. Eu também tô sempre melhorando. E, nossa, obrigada. Esse vídeo é um vídeo pra dizer obrigada. Obrigada a você. Obrigada, arquétipo da cobra. Obrigada, espiritualidade. Obrigada. Só obrigada. Nossa, eu não achei que eu ia me emocionar no final de gratidão. Só obrigada. É isso. Enfim, isso foi o arquétipo da cobra, sabe? Foi mágico. E se você sentir que tá sentindo um chamado com a cobra, alguma coisa assim, dá uma assistida nesse vídeo que foi ele que me deu o insight de que, tipo, é isso. Esse é o arquétipo que se requer no momento, sabe? E eu vou deixar alguns vídeos aqui embaixo com as descrições deles pra você ver o que faz sentido pra ti. E, bom, é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!